Caríssimo diácono Lino, meu irmão, querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs, estas festas que terminam a Páscoa, não é? São festas muito importantes para a nossa meditação. É como um arremate para uma casa. Quem já fez obra aqui sabe a dificuldade e o sofrimento que é uma obra. Eu estou com uma obra aqui em cima de uma sala de catequese. Ô Jesus, como essa obra me fez rezar. É bom, né? Que a gente reza muito, né? A gente sabe que tão importante quanto o fundamento, uma casa sem fundamento cai, também é importante o arremate. Se você faz uma casa, mas não faz o arremate, também não tem uma obra terminada, não é assim? Pois assim também somos nós em relação à obra de Deus em nosso coração. Estava lendo outro dia uma meditação de São Paulo VI, meditação que ele proferiu em 76, sobre o Espírito Santo, e ele dizia o seguinte: o Espírito Santo deve estar ao princípio e ao final de toda a evangelização. E ele explicava: ao princípio, porque a pregação deve ser feita na força do Espírito Santo. De alguma maneira, é Ele que trabalha em nós. Por mais que o pregador fale, grite, dance, sei lá o que ele faz, quem mexe no coração é o Espírito Santo. É Ele que dá aquela primeira fagulha de um desejo sincero de mudança de vida. É Ele que lá no meu coração vai me deixar inquieto, não é? O coração inquieto, como dizia Santo Agostinho. E esse coração inquieto pelo bem, pela verdade, pela justiça, pela obediência perfeita aos mandamentos de Deus, pelo amor. É o Espírito Santo. Lá no início, a fagulha do início da obra nova no meu coração. Ponto. Mas ele também deve estar ao final. Por quê? Porque ele é o remate. Qual é o sentido pleno da nossa evangelização? Se lembram daquela oração ao Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo? Pois bem, ali está. O sentido pleno da nossa evangelização é quando nós queiramos, pensemos, façamos todas as coisas retamente, segundo o mesmo Espírito. Enquanto nós não chegarmos a essa intimidade de alma, não é? Padre, o que é essa intimidade de alma? Hoje o pessoal fica meio místico, né? Acha que deve ser um bicho que me toca, sei lá. Intimidade de alma é querer as mesmas coisas, amar as mesmas coisas. Isso é intimidade de alma. Intimidade de corpo é abraçar, né? Você abraça alguém, está juntinho. Agora, intimidade de alma é quando o interior é semelhante. É assim que nós estamos perto ou longe de Deus. Se a minha vontade está perto da vontade de Deus, eu estou perto dele. Se os meus sentimentos estão perto dos sentimentos de Deus, eu estou perto dele. Senão, não. Deus é puro Espírito. E a intimidade com o Espírito se dá pelo pensamento, pelos sentimentos, pela vontade. Senão, não é intimidade. Bom, fechei o parênteses e volto para São Paulo VI. Começamos e terminamos a verdadeira evangelização na força do Espírito Santo. E hoje, quando Jesus sobe ao céu, inaugurando essa semana de uma oração fervorosa, eu não posso ficar onde eu estou, eu preciso adiantar, eu preciso dar o passo, eu preciso dizer sim, aceitar de uma vez por todas, render-me. Tem tanta gente fazendo queda de braço com Deus. Não, eu sou mais forte. Aí Deus bota mais um pouquinho de potência, que ele é bonzinho, né? É igual o irmão mais velho quando faz queda de braço com o irmão mais novo, pequenininho, né? Ele não bota a força toda, porque se ele botar, vira logo o tadinho do pequenininho, né? Não pode. Eu que sou irmão mais novo, sofri com o meu irmão mais velho, muito. Deus faz assim com a gente. Agora tem gente que está numa queda de braço há tempos, hein? Renda-se. Renda-se. E nessa ascensão do Senhor, ele sobe e está à direita do Pai. É isso que nós rezamos no credo, não é? O que significa isso para nós? Hoje nós vivemos uma espécie de cultura com um espiritualismo não cristão. Tem muito cristão que acha que Jesus ressuscitou só em espírito. Está errado. Jesus ressuscitou por inteiro, gente. Corpo, sangue, alma e divindade. Levantou-se daquele túmulo e subiu ao céu. Pele, unha, cabelo, tudo. Jesus completo. Não foi uma questão espiritual, foi física. Por quê? Porque o ser humano não é só espiritual, ele é corpo e alma. E hoje na ascensão nós dizemos, corpo e alma ascenderam ao céu. Por isso, a nossa fé cristã é uma fé também de corpo, de matéria. Não é só uma filosofia.
Não é só uma alma voando por aí. Não. Eu separei aqui 3 coisas da nossa tradição cristã que é bom a gente entender que tem seu fundamento justamente em que Deus não nos vê só como uma alma voando por aí. Ele nos vê como corpo e alma. Primeira coisa, da nossa tradição, vocês vão conhecer logo as coisas aqui. Primeiro, exemplo de que nós valorizamos o corpo é, por exemplo, o sepultamento cristão. Já pensaram nisso? Muitas religiões por aí que veem só uma espiritualidade não se preocupam em sepultar os corpos. Não, queima, bota para lá, sei lá o que faz. O cristão sempre teve um respeito absoluto pelo seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E por isso os velórios, por isso as encomendações, os túmulos, os cemitérios. Isso é coisa de cristão. Isso é coisa de cristão. Também no que diz respeito às vezes às cinzas, né? Hoje em dia as pessoas falam, padre, e a questão de cremar, está errado? Não está errado, desde que a cremação não seja uma afronta à fé. Não, eu faço porque eu não creio, aí está errado. Mas se não está errado. Agora a cinza também é para ser guardada em lugar santo, não é para jogar no mar, no bosque, no vento, na água. Não, é para ser guardada em lugar digno, porque ali está o que foi o templo do Espírito Santo. Você vê uma tradição simples que nos fala muito da nossa fé. Outra questão relacionada à importância do corpo é o que a igreja ensina sobre o pudor e a modéstia. O que significa isso? Não é qualquer roupa que serve para o cristão, porque nós não estamos aqui para ficar mostrando o nosso corpo a qualquer um, com interesse de atrair ou de provocar sentimentos. Não estamos, hein? O cristão se veste com modéstia. Interessante. Uma das maiores preocupações de Santa Jacinta, aquela menininha de 9 anos de idade que viu Nossa Senhora de Fátima, era essa. Ela já doente, que ela morreu com a gripe espanhola, né, logo depois das aparições, mas ela já doente, ela dizia que o que Deus tinha colocado no coração dela era justamente rezar pela falta de modéstia e pudor. Quem já cantou aqui aquela música 13 de Maio? Lembra que tem uma estrofe que fala disso. Vesti com modéstia e muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Antigamente os padres, quando falavam disso, pensavam na calçada e na rua, né? Hoje em dia os padres pensam no TikTok, no YouTube, no WhatsApp, nos sites, nas câmeras, nas redes. Também ali é pecado, hein? Nós estamos vivendo uma vulgarização terrível do corpo e uma espiritualidade errada nesse sentido. A pessoa se acha elevada espiritualmente e vende o seu corpo na internet por um like. Não, está errado. E um terceiro momento, que tem a ver também com essa valorização do corpo, é justamente a compaixão que nós temos pelos pobres. É a carne de Cristo. Ai, padre, Jesus falou, tive fome e me deste de... Muito bem, falaram de beber, não, é de comer, se é fome. Tive sede e me deste de... Agora deu certo. Estive nu e me vestistes, fui doente e me visitastes, estive peregrino e me acolhestes. Todas as vezes que fizeres isso a um dos meus pequeninos, foi a mim. Isso é muito próprio do cristão. Meus irmãos, é porque às vezes a gente não tem essa possibilidade de fazer um estudo comparado das religiões. Valeria muito a pena, porque esse aspecto é um aspecto muito do ensinamento de Jesus e tem a ver com a importância do corpo. Do corpo. Madre Teresa de Calcutá, que tem uma vida linda. Outro dia encontrei uma irmãzinha dessa aí nessas estradas da vida. E Madre Teresa nem estava preocupada em fazer um hospital para as pessoas se curarem. Interessante isso, né? Inicialmente, o hospital de Madre Teresa era para que as pessoas morressem com dignidade. Porque o primeiro pobre que ela encontrou estava morrendo na sarjeta. E como o hinduísmo vê isso como uma coisa do karma, estava lá e ninguém se mexia. Pois ela pegou, levou para o hospital, sendo ele ainda hindu, hein? E fez com que ele morresse com dignidade. Porque era cristã. E valoriza o corpo. O corpo de Cristo está no céu, meus irmãos. E nós vamos com Ele. Ressurreição da carne, a nossa fé. Por isso também,
Quando nós passamos pelos nossos irmãos e não os enxergamos, é a Cristo que nós não enxergamos. Bom, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela agradecia a Jesus nas orações quando um pobre batia na sua porta pedindo comida. E ela agradecia o pobre, dizia: é o Jesus que bate na minha porta. Que bonito, né? Que lindo. Bom, passamos a primeira parte desse espiritualismo que anda por aí e que está errado, que tem que unir-se à carne. O realismo cristão é importante. E vamos à segunda parte da nossa reflexão de hoje. O padre está sendo muito catequético, mas às vezes vale a pena, né? E a segunda parte é Jesus, quando sobe ao céu, inaugura uma nova presença no meio de nós. Imagina se Jesus não tivesse subido ao céu, tivesse conosco aqui hoje. Será que a gente tinha que fazer o Big Brother Jesus? Porque todo mundo ia querer ver Jesus, né? Eu acho que ia ter uma live 24 horas, coitado de Jesus, né? Não ia ter paz para nada, né? Imagina as filas, aonde Jesus ia ficar? Primeira pergunta difícil, né? Eu queria que ele ficasse lá em casa, mas acho que não ia dar, né? Talvez ele ficasse no Vaticano, né? Sei lá, imagina as filas, né? Se com o Papa já está difícil, né? Você vai lá e fala 5 minutos. Com o Padre Zé Rui está difícil. Tem gente que está 3 meses para falar com o Padre Zé Rui e não consegue. Você imagina o Jesus, né? Jesus é esperto, né? Subiu ao céu. Inaugurou uma nova presença. Não é uma falsa presença. Não é um engana-bobos. Não. Jesus inaugurou uma verdadeira presença, uma nova. Onde Ele está, corpo, sangue, alma e divindade, conosco. A primeira eu já comentei, que são os mais necessitados. Sejam eles pobres ou não, hein? Às vezes a pessoa que está necessitada está do seu lado e você não enxerga. Mas ali está Jesus. Ali está Jesus. Bom, outro modo de Jesus estar presente no meio de nós foi aquilo que Ele mesmo disse no momento da sua ascensão ao céu. O que você diria se você fosse para o céu hoje? Ih, padre, deixa eu arrumar a mala. Não tem mala para arrumar. Quais seriam suas últimas palavras? Seriam as importantes, né? Ainda mais se você soubesse que iria. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa segunda maneira é a evangelização. Jesus está na palavra, e Jesus está quando se prega a palavra. Aqui na missa antes das 8 horas estavam os casais. Alguém deve ter achado alguma pombinha aí pregada talvez. Tinha, né, filha? Pois é. Eram os casais dos encontros de casais que estão ali no salão agora fazendo o encontro. Aí eu dizia para eles, né? Vocês acham que o pessoal da pastoral familiar é bonzinho? São não. Tem alguém da pastoral ali com a camisa? São bonzinhos não. Vocês acham que eles estão aqui porque te dando abraço, fazendo palestra, comidinha gostosa para o almoço? Mas só quem faz o encontro, não está para a gente não, mas está lá a comidinha. Porque eles são bonzinhos? Não. Eles são os egoístas terríveis. Brincadeira. Eles não são bonzinhos com vocês. Eles fazem isso porque vocês trazem Jesus. Quando eles abraçam um casal, estão abraçando Jesus. Jesus está, não é verdade, Paulo? Tá. Nos casais que precisam ouvir o anúncio. Quantos casais estão sofrendo porque ainda não escutaram o Evangelho? Jesus está nos jovens. Eu acho que de todas as fases, uma das mais perseguidas hoje é a juventude. Cobram tudo do jovem, exigem tudo, cobiçam o jovem de maneira errada, baixa, vil, e o jovem está no meio dessa pressão, né? Jesus está nos jovens que são seduzidos pelas coisas do mundo e caem sob o peso das exigências e precisam ouvir o Evangelho. Jesus está nas crianças que precisam ser catequizadas, batizadas. Jesus está nas assembleias aqui no meio de nós, né? Está nos idosos que muitas vezes estão sozinhos, depressivos e precisam da palavra do Evangelho tanto quanto nós. Padre Jonas da Bíblia dizia: pastoral da terceira idade não é fazer baile de forró para os velhinhos, não. Pastoral da terceira idade é falar de Jesus para os idosos, que também precisam, como todos nós, né?
E aí está Jesus. E termino agora. Onde estavam os apóstolos com Maria? Estavam reunidos em oração, no cenáculo, não é? O cenáculo é um lugar também dessa presença nova de Jesus. E onde é o cenáculo hoje? Aqui. É aqui que nós celebramos a Eucaristia. É aqui que nós ouvimos a palavra. É aqui que nós nos amamos como irmãos. E às vezes não é fácil. É aqui que nós nos perdoamos, nos suportamos. Não é verdade? É aqui. É aqui. O online é ótimo. Deus abençoe todos aqueles que estão vendo essa transmissão. Estão vendo a transmissão? Estão. Deus abençoe. Mas o bom é aqui. Isso ajuda, mas não substitui. Meus irmãos, procuremos o Espírito Santo. É a semana de Pentecostes. Procuremos a presença de Jesus. Ele não se esconde, ele se revela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.